Nesse vídeo eu vou falar sobre classes e ID. Então vou abrir aqui um arquivo HTML, eu vou salvar, colocar o nome de class underline ID e vou escrever o meu nome. Vou colocar aqui o H1 e vou escrever o meu nome dentro do H1, Fernando Noronha. Muito bem, eu quero formatar esse H1, só que vamos supor que eu tenha 3 títulos com a tag H1 e cada um tem que ser com uma formatação diferente. Então eu vou copiar e colar, vou clicar em F12, vou apertar F12, né, para abrir aqui a página, o navegador. Então tá aqui meus 3 títulos com o nome Fernando Noronha. Cada um eu quero de uma formatação. Como tem que fazer? Eu vou criar aqui a nossa receitinha de bolo. Opa! Então, style, type, texto CSS. Eu vou fechar o style. Receitinha de bolo. E aqui no meio vai o código. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui... vou criar aqui uma classe, um class para o H1 e vou colocar aqui primeiro, criar uma class segundo para o segundo título e uma class para o terceiro. Muito bem, então eu tenho aqui 3 títulos iguais dentro das tags H1, só que cada um tem um nome de classe diferente, Muito bem, clicando, apertando F5 não acontece nada. Então aqui eu vou colocar ponto. Como eu disse no outro vídeo, o ponto quer dizer class. Se fosse ID seria jogo da velha. Então ponto e o nome da class primeiro. Então essa class eu quero que ela fique na cor vermelha e eu fecho. Ponto, nome da segunda classe, que é segundo, eu quero que fique na cor verde, fecho. Terceiro, eu quero que fique na cor, então eu coloco a propriedade cor e o valor dessa propriedade amarelo. Salvo, Ctrl S e F5. Muito bem, cada título está de uma cor diferente. Por quê? Porque eu coloquei o class, correto? E qual a diferença do class e do ID? Nenhuma, eles trabalham de maneira bem semelhante. A única diferença é que se eu colocar aqui um ID no lugar de class, aqui no lugar do ponto eu vou ter que colocar um jogo da velha. Mas vai fazer a mesma função do class. Perfeito? O mesmo processo posso fazer para o segundo. E só saber diferenciar. Quando for ponto é class e quando for ID é um joguinho da velha. Certo? Então se eu criar aqui uma div com ID de... vamos ver. Sei lá. Quadrado. E... vamos deixar quadrado, eu não vou deixar, vou colocar um texto, vai, Fernando Noronha, meu nome também. Então eu tenho que formatar essa div. Então como é um ID, então eu tenho que colocar um jogo da velha. O nome do ID, quadrado. Muito bem, então eu vou colocar aqui um background. Eu vou colocar aqui uma cor de fundo de vermelho. Uma cor de fonte, vou colocar preto, branco. A largura dessa div eu vou colocar 400 pixels e a altura 200 pixels. Vou fechar e vou visualizar e tá perfeito. Vou colocar aqui um page left de 40 e um page top de 40 também. Isso aqui eu ainda vou explicar. Você pode usar que ele é como se fosse uma margem, mas eu vou fazer uma videoaula explicando isso.
E é isso aí. A diferença de é que eles trabalham bem semelhante, e a única diferença é o ponto e o jogo da velha, tá certo? Então, até a próxima, pessoal.